Olá, muito bom dia, graça e paz a todos vocês mais uma vez nesta manhã de sábado. Estamos aqui novamente, já ao vivo, aqui pela Web Rádio Pense Nisso, também ao vivo pela nossa live aqui no Facebook, Revista Teológica Pense Nisso. Estamos aqui ao vivo também para que você possa, junto comigo mais uma vez, estudar a palavra do nosso bondoso Deus. Muito obrigado a sua audiência, você que já está nos ouvindo pela Web Rádio Pense Nisso, você que está aqui comigo nesta manhã, mais uma vez nesta live. Prepare o seu café, pegue a sua Bíblia, que vamos iniciar mais um estudo na palavra do Senhor. E você é o meu convidado a ficar comigo, seja com café, seja com um chimarrão, como você preferir. Eu, como um capixaba, já sou fã de um café. Nós vamos aqui mais uma vez estudar a palavra de Deus acompanhado de um café teológico. Vai hoje estudar o capítulo 3 da carta aos Hebreus. Então você mais uma vez pega a sua Bíblia e vamos juntos estudar a palavra do Senhor. Muito obrigado da sua audiência, vocês que estão chegando, você que está assistindo também o Café Teológico em qualquer outro momento, seja de manhã agora, seja à tarde, seja à noite, é muito bem-vindo para juntos também crescer um pouco mais no conhecimento da palavra do Senhor, uma vez que nós sempre e cada vez mais estamos também fortalecendo a nossa fé através do estudo teológico. Pega a sua Bíblia e vamos mais uma vez estudar a palavra do Senhor. Eu quero lembrar a vocês, enquanto que as pessoas vão chegando aqui também, que a Pense Nisso já está mais uma vez com uma nova edição. Você que está me assistindo, você que está me ouvindo também, ontem já foi lançado a edição janeiro, fevereiro e março da Pense Nisso. Ela está já à disposição para que você possa adquirir. Você que é assinante vai receber ela, seja a versão digital, se você assina vai receber ela por e-mail. Você que assina a versão impressa vai receber ela mais depois pelo correio também. E a edição ficou muito bacana, você precisa conhecer. Vá até uma das redes sociais da Pense Nisso, que nós já vamos estar compartilhando por lá. Aliás, ontem já foi compartilhado, eu compartilhei há pouco também em meu stories lá no Instagram, a capa da revista, o tema o politicamente correto dentro da igreja, e um tema bem instigante, até mesmo polêmico, que você precisa também conhecer e estudar a palavra de Deus, especialmente nesse tema bem atual que indiretamente está entrando em nossas igrejas, e você vem comigo para também estudar na revista esse tema. Você pode adquirir a revista através do site pensenissoteologica.com/loja. Você adquirindo a revista, você também está colaborando com a missão de Deus em Encruzilhada do Sul, pois parte da renda é destinada a essa missão. Então, se você já é assinante, você pode também incentivar outras pessoas para que assinem a Pense Nisso, e assim também nós vamos juntos fazer com que mais pessoas conheça a palavra, conheça esse tema, especialmente se aprofunde no meio e saiba lidar com isso, enquanto que muitas vezes nós nos calamos, não nos posicionamos, não falamos a respeito do tema. E a Pense Nisso quer ajudar você. O politicamente correto dentro da igreja. Está lá a capa já para você conhecer, ficou bem bonita a capa e será compartilhada também daqui para frente nas redes sociais. Eu quero cumprimentar então Anderson, Dayana Dravan, os nossos parceiros aqui da Pense Nisso também. Bom dia, estão dizendo bom dia, meus queridos. Bom dia também a Nara, a Beatriz está chegando aqui, bom dia. Convido você já para pegar a sua Bíblia, abra a sua Bíblia lá em Hebreus. Hoje nós vamos no capítulo 3, marca aí o capítulo 3, vamos estudar mais um pouco. Um tema bem interessante, vai ter uma relação entre Moisés e Jesus e vamos crescer mais um pouco no conhecimento. E essa palavra que é viva, ela vem também para fortalecer a nossa fé. Muito obrigado mais uma vez, vocês que estão chegando, vocês estão aí comigo na rádio, também aqui nesta live. Não esqueça de compartilhar, é muito importante para que mais pessoas também sejam alcançadas pela palavra do Senhor, e assim vamos cada vez mais fazer a nossa missão que Deus
deu à igreja fazer missão para que mais pessoas conheçam esse Deus e todos sejam salvas por meio do nome dele. Muito bem, café teológico. Já abriu sua Bíblia? Já pegou seu café? Então vamos juntos. Mais uma vez, abrindo aqui Hebreus capítulos 3. O título da NTLH tem aqui Jesus e Moisés. Talvez o título da sua Bíblia que você possa ter está em outra versão. Então, mas não importa a tradução, é muito importante que você tenha uma Bíblia aberta em mãos e fazer a comparação. É até interessante que você também acompanhe a leitura, o texto em outra tradução para que você possa ver, entender. E digo de novo, sempre vale lembrar, você pode também fazer o seguinte: ficou com alguma dúvida? Coloque nos comentários, nós vamos lhe auxiliar também. Se não for hoje, nós podemos lhe auxiliar também até na próxima live que vamos transmitir aqui. Você que está me ouvindo na Web Rádio Pense Nisso, você pode também mandar no WhatsApp 53999014822. Muito bem, então vamos entrar no texto para esta manhã, capítulo 3. O texto assim inicia: Meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus, olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos. Este é o versículo 1 do capítulo 3. O autor aos Hebreus, ele chama também esta igreja, a quem ele quer advertir contra o perigo de abandonar a fé, ele chama aqui, como até mesmo o apóstolo Paulo faz e outros autores, meus irmãos. No primeiro momento é importante lembrar que isso traz a proximidade, na verdade, com o leitor da carta e traz também conosco, quem lemos, mas tem algo mais profundo por trás. O que temos aqui? Nós temos essa irmandade que nós podemos ter, crer, porque nós temos o nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho, por isso, crendo nele, nós somos irmãos. E isto é a amplitude da igreja e da vida cristã. Eu preciso lembrar a vocês o seguinte, que muitas vezes nós não achamos que as outras pessoas de outras denominações são os nossos irmãos na fé. Mas eu preciso lembrar também que todos os que creem em Jesus, independentemente da religião cristã que estejam, também são os nossos irmãos na fé. Então os católicos, os evangélicos, enfim, os pentecostais, todos eles são os nossos irmãos porque creem em Jesus como seu Salvador. Sempre é importante lembrar. Outra coisa, ele está falando com esta igreja, vocês também foram chamados por Deus. Ele quer dizer o quê? Deus os chamou, e sempre lembra aquela questão que muitas vezes a gente ouve, mas aqui precisamos salientar de novo, que Deus que nos chamou, Ele nos chamou para que nós pertencêssemos a Ele. Não foi eu ou você que escolheu o próprio Deus. Deus nos escolheu. Jesus já diz assim, não foram vocês que me aceitaram, eu vos aceitei. Jesus nos aceita, Ele nos chamou também para pertencer a Ele. E isso se deu no dia que nós passamos a crer, pela ação do Espírito Santo, ou até mesmo quando nós fomos batizados, nós fomos levados, o Santo Espírito, Ele nos aceitou, Ele nos inseriu na família da fé. Por isso que nós podemos ser chamados de irmãos. E o convite é, olhem para Jesus. Por quê? Para de olhar na sua volta, para de olhar para as coisas que muitas vezes tiram foco na vida cristã. Para de olhar para as picuinhas dentro da igreja, para de olhar para as fofocas, para de olhar só para o pastor. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente procura referência em certas pessoas e esquece de olhar para aquele que é o Senhor da igreja, o autor e consumador de nossa fé. E aí nós temos aqui Jesus. Olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote, ou seja, lembrando da figura lá do Antigo Testamento, que na semana passada nós falamos, na religião judaica, o grande sacerdote, ele recebe o sacrifício do povo, recebia, aliás,
e levava até o Santo dos Santos e oferecia a Deus como sacrifício. Jesus é chamado aqui do grande sacerdote, que ele ofereceu um sacrifício uma vez por todas e válido, o único válido para todo sempre diante de Deus. Então, olhem para Jesus, ele é o nosso grande sacerdote, ele que ofereceu a si mesmo por nossos pecados. E por isso, ele diz assim, grande sacerdote, que é dele e nele que nós vamos ter a fé, e por isso nós professamos esta fé naquele que pode fazer tudo por nós. Uma paradinha para cumprimentar a Maria André Soares, está conosco dando bom dia, e também a Irene Prestes. Bom dia, pastor Gabriel. Que o bondoso Deus te abençoe, você e sua família, abençoada sempre. Muito obrigado, muito bom vocês também deixarem um comentário aí abaixo, fico muito feliz. Vamos lá então, nós estamos em Hebreus 3, você que chegou agora, você que está pela Web Rádio Pense Nisso também, estamos estudando a carta aos Hebreus, capítulos 3, estamos no versículo 1, dizendo que Deus nos chamou, por isso olhem para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aqui chamado grande sacerdote da fé que professamos, nós professamos a fé no Senhor Jesus, por isso somos chamados de cristãos, nós não somos chamados de outro nome, porque isso de novo nos faz lembrar que nós temos um Senhor, Cristo, quem segue Cristo é cristão. Então, cuidado, onde você está focando o seu olhar, onde você está colocando a sua esperança, a sua fé. É em Jesus? Então, beleza, perfeito. É isso que aqui está querendo dizer. Por que ele está dizendo isso novamente? Porque Jesus não somente é o nosso Senhor, mas ele é o Salvador, ele é o Deus encarnado, ele é aquele enviado por próprio Deus Pai para ser e cumprir com a obra da salvação. Ele é o firme alicerce. A própria palavra de Deus diz, não tem outro alicerce, não tem outro fundamento colocado diante dos seres humanos, pelo qual importa que sejamos salvos. Versículos 2. Pois ele foi fiel a Deus. Quem? Jesus, que o escolheu para que servisse, assim como Moisés foi fiel no seu trabalho em toda a casa de Deus. O que temos aqui? Nós temos Jesus foi fiel. E tem uma comparação, assim como Moisés também foi fiel. Moisés teve um chamado por Deus para libertar o povo da escravidão egípcia. E acontece então que Moisés, podemos dizer assim, ele veio antes de Jesus para mostrar ao povo que depois viria alguém muito melhor e mais perfeito. Por isso que é uma comparação aqui com Moisés. Porque Moisés era melhor? Não, Jesus é melhor. Mas Moisés veio antes para cumprir com um propósito de salvação, de libertação do povo da escravidão. E aqui agora Jesus, também chamado de grande sacerdote, ele vem para libertar o povo, você e eu, que cremos em Jesus, da escravidão, da pior escravidão, do pecado, da morte eterna. Por isso, Jesus foi fiel. Ele fez o que agradou ao Pai. E aí que está o detalhe. Não é que a fidelidade está em nós, ou ela está em outra pessoa, ou ela está em certa liderança. A fidelidade está no Senhor Jesus. Pois Ele foi fiel. Deus escolheu para o quê? Para esse serviço. Assim como Moisés foi fiel no seu trabalho em toda a casa de Deus. Qual o serviço que Jesus foi escolhido? Para ser o nosso Salvador. Ele veio para servir. O próprio Jesus nos diz que eu não vim para ser servido, mas vim para servir. Então Deus escolheu para servir a humanidade. Esse é o nosso Salvador. Versículos 3. Assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa, assim também Jesus é mais importante do que Moisés. Aqui já está aquilo que antes falei. Não é que Moisés é mais importante que Jesus. Jesus é mais importante que Moisés.
Por que ele está falando isso? Ele faz uma comparação, uma analogia com a casa e o construtor da casa. Quem constrói a casa é o mais importante. Aqui vale lembrar mais uma vez que Jesus, o Deus encarnado, aquele que estava com Deus Pai criando todas as coisas, é mais importante porque ele fez todas as coisas e também cria e criou todo o universo a partir de sua palavra. Então nós temos aqui a referência que lá no Antigo Testamento Moisés era simplesmente talvez uma referência de que mais à frente Jesus no Novo Testamento viria para ser o servo fiel. Então é para ele e nele que precisa estar o nosso olhar, o nosso coração. Versículo 4, muito bem-vindo a você que chegou agora, sempre é bom tê-los aqui nesta manhã, toda manhã de sábado, vocês sempre têm um encontro marcado conosco, tomando um café, apreciando de um bom café e também estudando a palavra de Deus. Sempre é importante que você também possa ter esse momento, sente aí, tire esse momento, marca na sua agenda, é muito bom estudar e crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Vamos lá, versículo 4. Uma casa tem de ser construída por alguém. Vou ler aqui um versículo. Uma casa tem de ser construída por alguém. De novo, analogia do construtor da casa. Mas Deus é o construtor de tudo que existe. Por isso, Deus em Cristo aqui é mais importante do que Moisés. Versículo 5. E Moisés foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus e falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. O servo Moisés era uma referência daquele que viria, o servo Jesus. Mas Cristo é fiel como filho, que dirige a casa de Deus. Quando aqui é falado de casa de Deus, é uma referência até mesmo lá do povo de Israel. Mas lembrando de novo, nós que cremos em Jesus, agora a partir do Novo Testamento, somos a casa de Deus, o povo escolhido onde Deus habita. E aí a gente precisa ler de novo para melhor compreensão. E Moisés foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus, ou seja, entre o povo de Israel, e falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. Mas Cristo é fiel como filho, que dirige a casa de Deus. Olha de novo, onde deve estar o nosso olhar? Em Jesus, que dirige a casa de Deus, ou seja, dirige você e eu. E nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem, a nossa confiança naquilo que esperamos. Coragem, confiança naquilo que esperamos. Cristo é fiel como filho, nós seremos a casa dele, de Jesus, e por isso que você com certeza já conhece esta expressão. Você é templo do Espírito Santo, você é a casa de Deus, Deus habita em nós, Deus habita em nosso coração, em Cristo Jesus. Nós também passamos a ser morada desse Deus maravilhoso, o próprio Senhor Jesus. Agora, e nós seremos a sua morada se conservarmos a nossa coragem, a nossa confiança naquilo que esperamos. Veja que tem 3 destaques aqui. Coragem, texto bíblico, especialmente no Novo Testamento, diversas vezes fala desse tema. Coragem. Outra coisa, confiança. Poderíamos até relacionar aqui fé com confiança. Daríamos para dizer, é sinônimo naquilo que esperamos. Então, o cristão, ele tem coragem porque ele tem uma confiança naquilo que ele espera. Cristo é o motivo da nossa esperança. Por isso que nós podemos ter coragem e também permanecer firme nesta confiança. Queridos, vocês que me assistem nesta manhã, que estão também na escuta através da Web Rádio Pense Nisso, eu quero lembrar a vocês assim que a gente percebe muitas vezes através de diversas manifestações das pessoas
Onde elas estão colocando a sua fé? Há muitas pessoas que dizem assim, eu tenho fé, mas a fé muitas vezes ela parece que ela oscila muito. Isso é muito natural do ser humano. Nós somos humanos e às vezes a nossa fé ela oscila. É importante também lembrar que os discípulos de Jesus também, eles até foram chamados de pessoas de pouca fé. Jesus muitas vezes chamou eles assim porque em alguns momentos eles perderam a esperança, a confiança e ficaram com medo. Faltou coragem, faltou confiança naquilo que Jesus era, a esperança em pessoa, posso aqui assim dizer. Então, meus queridos, nós cristãos, nós somos o quê? Um povo escolhido, a casa de Deus. Por isso podemos ser corajosos, porque a nossa confiança está em Jesus, a nossa firme esperança. Isso nos traz um consolo muito grande, porque nós temos Jesus que prometeu que quando nós nele cremos, nós iremos um dia embora deste mundo, desta casa, deste lugar. Porque aqui nós não temos cidade permanente. Nós podemos ter esperança de que dias melhores virão, mesmo que talvez não seja aqui neste mundo, mas um lindo céu nos espera. Jesus garantiu quando, antes de partir, antes de sua ascensão, ele disse, vou preparar-vos um lugar para que, onde eu for, estejais vós também. Esta esperança, este olhar, esta fé, nós nunca devemos perder de vista. Porque enquanto que as circunstâncias muitas vezes são adversas, aprovações, a dores, sofrimentos, das mais diversas, acontece que no nosso olhar, e por isso a gente pode ter coragem, ele precisa estar aquilo que o versículo 1 diz. Olhem para Jesus. Se tem um tema do capítulo 3 é isso. Olhem para Jesus, povo de Deus. Para de olhar para o lado, para de olhar para as coisas que muitas vezes tiram a sua paz, te traz medo, porque aquilo que fala também a psicologia, para de focar naquilo que você tem medo, para de focar naquilo que te traz insegurança, porque tudo daquilo que você foca cresce. Então, olha para Jesus, Ele é o nosso Salvador, Ele é nossa esperança, Ele é nossa alegria. Ele prometeu que, mesmo que aqui nós talvez vamos padecer e até mesmo morrer, tenha certeza, Jesus nos acolhe em seus braços e nos abraça. E isso é importante lembrar que, por isso que Jesus veio. Moisés aqui mencionado, ele não fez o que Jesus fez. Ele não pôde fazer porque ele era um ser humano, foi fiel, foi, mas Jesus veio para ser muito melhor do que Moisés foi. E aí, por isso, meus queridos, a NTLH aqui ela vai ter um título que diz assim, o descanso do povo de Deus. E é um prato cheio para falar agora que você e eu, nós podemos descansar no Senhor. Por que descansar? Porque nós temos Jesus. E o texto segue, eu quero também cumprimentar o querido pastor Arthur Charzuk. Bom dia, reverendo, ele está dizendo, bom dia, meu querido, está assistindo, está conosco, também um dos redatores da Pense Nisso. Sempre é bom tê-lo conosco aqui nesta manhã. E também chegou agora Ed Krause Schwartz. Muito bom dia para você também, Ed. Que Deus abençoe você a todos. Não esqueça de compartilhar em sua rede social para que mais pessoas também recebam esta palavra. Seguimos então agora no versículo 7, estamos no Café Teológico desta manhã, hoje sábado, dia 30 de janeiro. Janeiro está indo embora e nós estamos aqui sempre debaixo da proteção do bondoso Deus. Pega a sua Bíblia, se ainda não pegou, você que chegou agora, estamos em Hebreus capítulo 3, versículo 7. Vamos lá? Por isso, como diz o Espírito Santo, olha o que o autor está dizendo aqui. O Espírito Santo, eu sempre digo assim, é o Deus que está nos bastidores. É aquele que ele não é inferior a Deus Pai, a Deus Filho. O Espírito Santo, ele sempre está trabalhando incansavelmente neste mundo, em nossos corações. O que ele diz
Ele chama, congrega e ilumina, diz também o Catecismo Menor. Vamos lá. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados quando se revoltaram contra ele no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Olha o que está dizendo, esse texto é muito bonito. Ele é mais bonito ainda porque nós vivemos tempos em que pessoas estão se revoltando contra Deus, talvez porque estão desanimadas vendo tantas coisas ruins acontecerem, e aí vem aquele questionamento. Se Deus é bom, amoroso, por que tais coisas acontecem? Por que os inocentes, que muitas vezes nós achamos que são inocentes, morrem sem precisar ou sem merecer? Essas questões que muitas pessoas que até mesmo fazem, talvez de forma precipitada, elas vêm ao encontro com o texto aqui. Haviam pessoas, quando essa carta foi escrita, que estavam abandonando a fé cristã, estavam até mesmo querendo voltar ao judaísmo, de onde tinham saído, porque estavam sendo perseguidos. Isso é o foco da carta. E aí o autor diz assim: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados quando se revoltaram contra ele. E aí ele está dizendo o quê? Ele está chamando a atenção no texto lá de Êxodo capítulo 17, 1 a 7, e também Números capítulos 20, versículos 1 a 13. O que está dizendo ali? O seguinte, que as pessoas se revoltaram contra Deus no deserto, se rebelaram contra ele, por quê? Porque achavam que lá no Egito estava melhor. Lá eles tinham comida, tinham tudo, mas Deus estava com eles no deserto. E eu quero mais uma vez lembrar a vocês que Deus estava durante o dia. Ele estava em uma nuvem, trazendo sombra a eles, e ele estava à noite numa coluna de fogo, caminhando com eles, aquecendo o povo no deserto, pois o local é muito quente durante o dia e à noite muito frio. E ainda Deus mandava o maná todos os dias, o pão que vinha do céu, para alimentá-los. E acontece o seguinte, o povo assim mesmo rebelou, de pensar, lá no Egito era melhor. Se rebelou contra Deus, foram teimosos. E quantas vezes o ser humano hoje ainda é teimoso, se rebela, às vezes se rebela contra o pastor, contra uma liderança, contra uma congregação. Por quê? E vejam bem, não está simplesmente rebelando contra pessoas, mas quando nós se rebelamos contra aquilo que Deus nos chamou para ser e estar, nós se rebelamos contra o próprio Deus. Por isso o convite é: não sejam teimosos como foram os vossos antepassados. A teimosia fez com que eles sofressem muito. Deus os colocou à prova lá no deserto. E que prova! Ficaram 40 anos. Só que muitos deles, o versículo 9, vai nos ajudar na compreensão. Ali os antepassados de vocês, versículos 9, me desafiaram e me puseram à prova, embora eles tivessem visto o que eu fiz. Isso aqui, de novo, o autor fala como se fosse o próprio Deus. Durante 40 anos. Versículo 10, por isso fiquei irado com aquela gente e disse, eles são gente de coração perverso e não querem obedecer aos meus mandamentos. O versículo 11 segue, fiquei irado e fiz este juramento, eles nunca entrarão na terra prometida onde eu lhes teria dado descanso. O povo estava caminhando para a terra prometida, que Deus tinha falado, esta terra prometida a Abraão. Eles estavam caminhando rumo à Nova Canaã. Só que um detalhe, muitas das pessoas que saíram lá do Egito não chegaram. Eu tenho aqui em minha Bíblia de estudo a referência que as pessoas que tinham 20 anos quando saíram lá do Egito, estes não chegaram vivos até a terra prometida. Passados 40 anos,
A maioria deles morreu no deserto. Quem entrou na terra prometida foram os filhos dele. Ou seja, a geração que saiu do Egito morreu no deserto. Apenas Caleb e Josué, estes entraram, saíram do Egito e conseguiram entrar na terra prometida, pois Deus assim quis. Mas isso aconteceu porque Deus fez uma promessa a ele mesmo, que devido à rebeldia esse povo não ia ver a terra prometida como havia prometido, mas os filhos deles viram e entraram nessa terra. Assim como Moisés também. Moisés não entrou. Moisés morreu ainda no deserto. É muito interessante lembrar e pensar sobre isso, porque Deus estava com o povo, conduzindo o povo, libertou o povo, só que a rebeldia foi tanta que Deus fez um juramento. Aqui, como ele diz, eles nunca entrarão na terra prometida onde eu lhes havia dado descanso. Então nós temos aqui a referência de que as pessoas, por sua rebeldia, não entraram. Deus podia ter feito o quê? Dado a eles até mais vida, mais anos de vida, para entrar na terra prometida, mas porque se rebelaram contra a voz de Deus, foram teimosos, não entraram lá. Isso é muito sério também para nós hoje. A igreja cristã, nós vivemos dias em que muitas pessoas estão se esfriando na fé, estão abandonando a igreja. Diversos motivos alegam. No entanto, cuidado com a rebeldia, cuidado com a perversidade, cuidado com aquilo que nós ouvimos aqui. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Sempre lembrando, a história se repete. Aqui no Novo Testamento, as pessoas estavam abandonando, estavam não querendo saber. Outra coisa, isso já tinha acontecido. Por isso que ele usa aqui, os vossos antepassados fizeram a mesma coisa. E olha que, eu posso dizer talvez pela terceira vez, claro que já aconteceu em outros momentos, a igreja se esfriando na fé, e desanimando e se afastando, sendo rebelde, enfim. Acontece que essa história se repete. Por isso que é tão importante esse convite aqui que o autor aos Hebreus faz. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os vossos antepassados quando se revoltaram contra ele no dia em que eles puseram a prova no deserto. Abrindo parênteses aqui, Deus tem nos colocado à prova. Com o quê? E eu saliento, com esta pandemia, nós estamos sendo provados, porque não fugiu do controle de Deus aquilo. Deus ainda continua sendo todo-poderoso, soberano. Nesta provação, o que estamos aprendendo em meio a isso? Essa é uma pergunta a se fazer. E eu lamento dizer, há muitas pessoas que estão se esfriando na fé, estão se desviando de ouvir a palavra de Deus até mesmo nos cultos. Isso é muito preocupante e perigoso, porque vai que Deus faz o juramento aí e segue até mesmo fazendo aquilo que aqui fez, um certo castigo, porque eles se revoltaram, se rebelaram contra a palavra de Deus. Muito bem, eu quero cumprimentar neste momento também a Lucimar Paus, que está conosco lá do Espírito Santo. Muito bom você também estar aqui conosco, Lucimar, que bom. Nossa querida assinante, parceira da Pense Nisso também. Louvamos a Deus por sua vida, Lucimar. Nós estamos estudando aqui Hebreus capítulos 3, agora já vamos para o versículo 12. Você ainda não pegou o seu café? Pega aí uma paradinha para o café neste exato momento. Seguindo com o versículo 12. Meus irmãos, veja o que ele está dizendo aqui. O autor, ele usou palavras até mesmo do Antigo Testamento, chamando a atenção desse povo que estava se rebelando contra o próprio Deus, contra a fé cristã, estava querendo abandonar. E aí seguimos aqui. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Ele segue naquela advertência. Cuidado.
para que nenhum de vocês tenha esse coração mau e descrente. Pelo contrário, enquanto esse hoje, está em parênteses aqui na minha Bíblia, não sei como é que está na sua. Enquanto esse hoje, de que falam as Escrituras Sagradas se aplicar a nós, animem uns aos outros a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Lembra vocês, ele está dizendo hoje, que hoje é esse? Enquanto esse hoje, de que fala as Escrituras Sagradas se aplicar a nós, o que ele diz? Lá em cima nós temos a referência, esse chamado que ele faz. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, versículo 7. E aqui ele está dizendo, enquanto que esse hoje se aplicar também a nós. O que está dizendo assim? Hoje você está ouvindo a palavra de Deus, seja aqui até mesmo através desta live, através da rádio. Hoje você está ouvindo a voz de Deus, abre o teu coração. Abre o teu coração e o quê? Deixe que o Espírito Santo faça morada e faça essa palavra crescer. Não endureça o coração como fizeram os vossos antepassados. Se esse hoje se aplica a nós, é momento de abrir o coração, dar atenção com alegria, porque nós não sabemos até onde iremos e até onde esse mundo ainda vai. Então, animem-se uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado e endureça o coração. O pecado esfria a nossa fé. Quando nós não damos ouvidos ao pecado e até mesmo não lutamos contra as tentações, deixamos a vida rolar, acontece que o pecado pode nos fazer esfriar na fé e até mesmo endurecer o coração. Por isso, cuidado com o pecado também. Para todo e qualquer pecado tem perdão. Isso sempre é importante salientar. Mas não caia no outro extremo e dizer assim, se tem perdão, então eu sigo pecando. Mas lembrem-se, tem perdão sim, mas lute contra o mesmo. Agora, se pecar, corra para Jesus. Corra para Jesus que Ele vai te perdoar. Por isso que a igreja cristã, quando tem culto, ela está correndo para Jesus. O que lá nós fazemos no culto? Logo no início, ao cantar e fazer a invocação, nós confessamos os nossos pecados, porque somos pecadores, falhamos em pensamentos, palavras, ações e omissões. Então, estamos correndo para Jesus quando temos a oportunidade de ter culto. Vamos lá. O versículo ainda 12, eu disse aqui, enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. O que nos faz ou fará perder a salvação, que já nos foi conquistada em Cristo, é o endurecimento do coração. O que isso significa? É não crer. Disse antes, para todo e qualquer pecado tem salvação. Ou seja, tem perdão. Agora, se você permanece no pecado, você está fazendo com que o teu coração endureça e esfrie na fé. E isso faz com que nós percamos o olhar de Cristo, o nosso Salvador, que é capaz de perdoar e nos levar aos céus. Quem vai se perder? Quem não creu em Jesus. Quem não dele se apropriou da salvação que ele assim oferece por meio de sua morte lá na cruz. Por isso, o versículo 14 segue dizendo, pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos tido desde o princípio. Companheiros de Cristo não é só companheiros de morada, mas é companheiros de tudo aquilo que Ele tem para nos oferecer. Vamos estar com Jesus no céu, vamos ter salvação e vamos morar para todo sempre com Ele. Se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos desde o princípio. Versículo 15. É isso que as Escrituras Sagradas dizem, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Está observando que o texto aqui se repete lá no versículo 7 e 8? Como foram os seus antepassados quando se revoltaram contra ele.
o autor ele repete isso aqui dentro do mesmo capítulo para enfatizar isso. Não sejam teimosos. Né? Vamos seguir aqui, versículo 16. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ele? Uma pergunta. Foram todos os que Moisés tirou do Egito. Com quem foi que Deus se irritou durante 40 anos? Foi com os que pecaram e caíram mortos no deserto. Está dizendo de novo que as pessoas que saíram do Egito se revoltaram contra o próprio Deus no decorrer daquela travessia no deserto e por isso eles morreram no deserto mesmo. Já falamos isso aqui. E o versículo 18, e de quem é que Deus estava falando quando fez este juramento? Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele estava falando das pessoas se revoltaram. Portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida porque não tiveram fé. O que está em jogo aqui? A fé. É isso que está aqui. O que está em jogo? A fé em quem? Por isso que o texto iniciou lá no versículo 1. Olhe para Jesus. E se olhar para Jesus coloca sua fé em Jesus. Não importa o que aconteça. Pode vir tempos tão difíceis ainda que você possa até mesmo se assustar e querer abandonar também o próprio Senhor. Mas não faça. Olhe para Jesus, continue firmes na fé. O povo que se rebelou foi o povo que não creu mais em Deus, que estava seguindo a sua trajetória no deserto, como se Deus não estivesse com eles e não estivesse os abençoando, estando com eles, protegendo de todos os males que pudesse haver lá no deserto. Por isso que ele diz assim, portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida porque não tiveram fé em Jesus. Quem não tem fé, isso vai para o inferno. Fé em Jesus. Não é fé em qualquer coisa. Eu tenho fé, muitas pessoas afirmam. Mas em quem? Em quem? É importante perguntar isso. É em Jesus Cristo. Eu tenho muita fé. Lembre-se, a fé nem é nossa, é um dom de Deus, que Deus planta em nosso coração, que a gente precisa de novo lembrar que é uma sementinha que precisa de alimento, assim como o corpo físico precisa. E esse alimento está aqui, na palavra dele, onde o Espírito Santo sempre faz com que essa fé esteja viva. Por isso é importante se alimentar todos os dias com a palavra, nos devocionais, especialmente também no culto, e nunca perder a oportunidade. Porque se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. E este convite, ele é tão atual que você não faz ideia. Ele é atual porque ele fala a nós estamos vivendo hoje é o tempo da graça. Então, receba esta palavra e que deixe que o Espírito Santo também trabalhe em seu coração, fazendo com que tua fé cresça e seja cada vez mais fortalecida no Senhor, sabendo que Ele é autor e consumador de nossa fé e nós estamos seguros nele. Ok? Quero ainda cumprimentar a Ed Krause Schwartz, que diz: estamos de Canguçu Velha, está assistindo também. Muito bom. Então este é o capítulo 3 da carta aos Hebreus. O conteúdo ele é muito vasto, até mesmo muito importante. E eu espero que você tenha se apropriado da mensagem central disso. Antes eu falei, se tem um título desse capítulo Olha para Jesus. Né? Olha para Jesus que você vai estar bem. Mesmo que situações adversas possam acontecer em sua vida neste mundo. Mas continue olhando para Jesus. E esse olhar para Jesus coloque sua fé nele e alimente-a com o ouvido da palavra. Mais uma vez, agradeço muito que você tenha ficado até o presente momento aqui nesta live. Também através da web rádio Pense Nisso. Há muitas pessoas ouvindo e assistindo. Mais uma vez convido, compartilhe se isso fez sentido para você. Se isso falou ao seu coração, deixe que Deus te use também para transmitir esta palavra a outras pessoas. E isso é só com um clique, você compartilha e outras pessoas vão ser alcançadas também. Eu quero também lembrar mais uma vez
Como disse lá no início, nós estamos aí já com a 16ª edição da revista Teológica Pense Nisso. Se você ainda não é assinante, assine. O tema de capa desta edição de janeiro, fevereiro e março está incrível, um conteúdo maravilhoso. A gente prepara com todo carinho e lança cada trimestre uma revista para que você possa ter em suas mãos conteúdo onde você não acha em nenhum outro lugar. PenseNissoTeológica.com, você já pode ver lá a capa da revista e pode adquirir por este mesmo site. Se tem dificuldade, mande um WhatsApp para o 53-999-014822, vamos te auxiliar por aí. O tema da revista é o politicamente correto dentro da igreja. Já ouviu falar sobre o politicamente correto? O que está acontecendo? Está entrando uma coisa estranha dentro da igreja. Você precisa conhecer. Então, na revista deste trimestre, tanto a versão digital e impressa está abordando este assunto. Colabore, assine e você com certeza vai se encantar com essa revista a cada trimestre com temas atualizados para você. Mais uma vez, obrigado pela audiência, por ter estado comigo nesta manhã. Obrigado também pela disponibilidade. A gente sabe que o tempo que você tira para ficar aí ouvindo e assistindo, ele é incrível, porque o tempo é algo que a gente não consegue tê-lo de volta. Então, se você tirou esse tempo para ficar aqui comigo, é muito importante. Eu agradeço muito. Você tirou o tempo para ouvir o teu Senhor. Então, você fez algo que o texto que nós estudamos aqui nos adverte. Você não endureceu o seu coração. Você abriu o seu coração para ouvir a palavra do nosso Senhor. Isso é muito importante, com certeza. Os anjos do céu estão felizes com a sua atitude. Desejo as mais ricas bênçãos de Deus a você que está me assistindo, está me ouvindo, e quero também dizer um abençoado final de semana a você, e nós nos vemos pelas redes sociais e também através da Web Rádio Pense Nisso. Continue, você que está me ouvindo na Web Rádio Pense Nisso, continue conosco. Programação musical com música e mensagem e também estudos no final de semana, que sempre tem coisas boas e novas para você. Grande abraço a todos vocês. Sábado que vem estamos de volta. Marque lá na sua agenda, todo sábado às 9 da manhã. Um abração.